para essa live da SBMF, em parceria com a Interpharma, que vamos falar de vacina de Covid, os desafios que os centros estão vivenciando nesse momento tão especial e tão desafiador da história da pesquisa clínica no Brasil. E para participar dessa discussão hoje, nós vamos contar com a presença do Dr. Cristiano Zerbini, que é diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, o CEPIC, o Dr. Eduardo Coelho, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e Lilian Ferrari, coordenadora de pesquisa clínica do HC-FM USP. Para começar, eu vou fazer só uma introdução e já vou colocar aqui os nossos participantes para falar um pouco sobre as suas experiências. Mas acho que é importante pontuar que esse momento que nós estamos vivendo no mundo e de forma geral é um momento sem precedentes para a nossa história, para a nossa vida. É um momento sem precedentes também para a pesquisa clínica, eu imagino, para o Brasil. A história que nós estamos vivendo da pesquisa clínica no Brasil e no mundo. Eu acho que nunca se falou tanto em pesquisa clínica como se fala agora. É uma grande oportunidade que nós temos para falar mais ainda do tema, colocar o tema e a relevância que esse tema tem para a ciência e para o desenvolvimento científico e de inovação de um país como o Brasil. Então, esse momento sem precedentes pede inovação, pede colaboração, pede criatividade e que todos trabalhemos muito fortemente para encontrar uma solução que realmente possa resolver ou possa nos ajudar a combater essa doença que tanto impactou a vida, a saúde, a economia e tantos outros aspectos de todos os países do mundo. Então, essa pandemia traz ensinamentos, traz coisas que vão ficar, né, perenes e mudanças da nossa vida e estilo de vida, mas também trazendo grandes mudanças no que diz respeito ao cenário de pesquisa clínica no Brasil. E com isso, então, eu gostaria de chamar, primeiramente, então, vou chamar o Dr. Cristiano Zerbini para contar um pouco da sua experiência e os desafios que o centro dele está enfrentando em relação à pesquisa da Covid-19. Depois também a Lilian contar para a gente como o centro que ela coordena está conduzindo a pesquisa da vacina da Covid e a mesma coisa com o Dr. Eduardo Coelho. Obrigada a vocês. Boa noite. Ok, muito bom. Bem, eu, Cristiano Zerbini, como a nossa querida Marjorie apresentou direitinho, eu sou diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica e nós estamos trabalhando com a vacina BioNTech Pfizer, né? É uma vacina muito interessante. É tão interessante porque é uma vacina de RNA mensageiro incluída num lipossomo. Eu fico imaginando essa plataforma, como ela vai servir para outras vacinas, né? Se a gente vê como as vacinas eram feitas mais antigamente, a vacina mais rápida que nós conhecemos, um pouco mais antiga, foi a da cachumba, que levou 4 anos para ser feita. Agora nós estamos com vacina feitas há 3, 4 meses atrás, né? Que daqui a pouco já vão ser utilizadas. Então, essas plataformas novas, seja a da BioNTech Pfizer, seja a Coronavac, seja a Oxford AstraZeneca e muitas outras, né? Todas elas desenvolveram plataformas que seguramente vão trazer um adiantamento muito, muito grande para outras doenças, para Zika, para chikungunya, para dengue, né? Quem sabe a gente consegue sequenciar aí vários vírus e usar o RNA mensageiro nessas plataformas, né? Então, toda essa pandemia, apesar de todos os problemas que a Marjorie citou, ela acabou trazendo algum adiantamento, fez a ciência andar rapidinho, né? E quem sabe a gente consiga soluções para outras doenças que atormentam aí toda a
humanidade, principalmente no nosso país. Bom, foi uma oportunidade muito grande. O maior problema, eu acho, assim, que a gente tem que pensar é na logística, né? A logística é assim, quantos pacientes nós podemos incluir num estudo por dia, devido à rapidez que o estudo tem que ser desenvolvido. Por exemplo, nós fizemos uma programação para introduzir 500 participantes, são aspas aqui, um parênteses, participante é o nome correto, não sei se eu usei o nome paciente, mas é participante da pesquisa. Então, como incluir 500 participantes em 3 semanas, né? Então, nós temos que fazer um cálculo, são 150 pessoas por semana, um pouquinho mais que isso, né? Então, como é que nós nos organizamos? A nossa logística foi feita basicamente pelo Juan Pablo Gargiulo, né? Que é um dos nossos diretores, eu diria até que ele é o diretor da logística, de tanto que ele trabalhou nisso, né? Então, nós fizemos um cálculo para atender mais ou menos 30 a 35 pacientes por dia. Para isso, nós temos 4 médicos, né? E uma equipe, nós temos 2 coordenadoras de pesquisa, uma supervisora, né? E um time de farmácia, né? E um time de enfermeiras, todos eles preparados, então, para esses pacientes. Os pacientes geralmente chegam ao centro às 7 da manhã, né? A gente divide um pouquinho para que os pacientes não fique muita gente ao mesmo tempo, então a gente tem um grupo às 7, um grupo às 8h30, um grupo às 9h30, um grupo às 10h30. Então, os pacientes chegam, a primeira coisa, agora nós estamos usando o termo de consentimento eletrônico, né? Que ele é muito bom, ele poupa um pouco de tempo, o problema às vezes é o Wi-Fi, né? Às vezes o Wi-Fi ele cai um pouquinho e a gente tem que começar outra vez, mas eu acho que é definitivo, acho que o papel vai ser substituído realmente pelo consentimento eletrônico, né? Ele é muito bom porque ele passa as informações rapidamente, então a gente tem as coisas imediatas, né? Os pacientes leem, ele é muito, digamos assim, muito amigável para o paciente lê tudo, tem até uma conversa com o paciente no consentimento eletrônico, o que é muito bom. Depois disso, a gente faz uma breve entrevista com o paciente num template, né? Um template que seguiu todas as normas do protocolo, tá certo? Depois disso, o paciente espera um pouco, porque existe um problema logístico, que logo em seguida vem a randomização, mas existe um problema, porque, assim, vamos dizer que a gente tem que ter bastante paciência, que é a colheita da RT-PCR, né? E a colheita também de sangue no começo, né? Às vezes, os pacientes precisam se acostumar um pouquinho com a colheita do RT-PCR, tá certo? E depois nós temos também como é que eu vou dizer, um diário eletrônico, né? Esse diário eletrônico, ele deve ser preenchido pelo paciente. Os primeiros 250 pacientes preencheram o diário eletrônico todos os dias, 7 dias após a vacina, né? Tanto a primeira dose como a segunda dose, a diferença entre a primeira e a segunda são 21 dias, 3 semanas. Então, durante os 7 primeiros dias, e os 250 primeiros pacientes era o grupo chamado reatogenicidade. Então, do primeiro ao 7º dia, eles preencheram o diário eletrônico todos os dias, dizendo se houve alguma reação da vacina, né? E há também uma parte separada para saber se o paciente teve algum sintoma de COVID também, né? Porque isso pode acontecer. Nós já tivemos pacientes que entraram no estudo e depois a gente viu que o RT-PCR que eles fizeram no centro era positivo, então eles tiveram contato com a COVID. Então, nesses 7 primeiros dias, eles preenchem diariamente. Depois dos 7 primeiros dias, eles preenchem só semanalmente, né? Toda vez que eles preenchem, se há algum problema, nós recebemos um alerta pelo e-mail e nós já ligamos para o paciente para saber
se aquilo foi... Qual o grau de severidade, né, do episódio. Então, eu diria que, logisticamente, a parte da manhã inteirinha, até 1h da tarde, nós atendemos os pacientes. Depois, à tarde, a gente tem que ver o que aconteceu com os pacientes, se há telefonemas, se há alguma preocupação, né? E se há também algum query, né? Alguma coisa que nós precisamos preencher. O colega, o nosso funcionário do CRF, ele é muito treinado, muito bem treinado, tem anos de pesquisa clínica. Então, na passagem do template para o CRF, ele observa, vê se falta alguma coisa, ele é uma espécie quase que de um monitor interno, né? E a monitoria da ICON, que trabalha conosco, está lá o dia inteiro. A gente até brinca com a menina se ela vai acabar morando no CEPIC, porque ela chega, sei lá, 7h30 da manhã, sai 9h da noite. Mas isso devido à rapidez com a qual a gente está trabalhando. Agora também nós estamos com a logística de coincidência da primeira visita com a segunda. Então, nós estamos tomando cuidado, estamos diminuindo um pouquinho o número de pacientes da primeira visita para que a gente tenha espaço para a segunda visita, para não haver essa coincidência. Então, o maior problema que a gente enfrenta, isso, nós temos esse estudo e temos mais alguns estudos de outras especialidades correndo junto, né? Endócrino, cardio, né? Então, a logística precisa ser muito bem feita, né? Para que tudo corra bem, para que tudo seja coordenado, né? As coincidências de visita sejam assim, não haja uma grande coincidência, mesmo porque no nosso centro a gente tem que manter o distanciamento das pessoas, né? Então, vocês vejam, a gente tem que ocupar muito espaço para distribuir as pessoas. Não é como um estudo simples, onde as pessoas sentam lado a lado. Então, eu tenho a impressão assim, que a parte mais importante nessa rapidez com que os estudos são feitos é a logística. Uma boa logística, né? Inclusive para que nenhum funcionário, nenhum médico tenha um burnout lá, porque é muito trabalho, mas é muito trabalho, né? E a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente tá 2h30 da tarde, ninguém almoçou. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Inclusive, existem leis trabalhistas que precisam ser obedecidas, as pessoas têm horários, né? E quando precisa ficar um pouquinho mais, a gente conta como hora extra, né? Respeita direitinho tudo. Mas a turma lá no CEPIC está bem animada, muito motivada, mas muito motivada. A gente tem até foto aí, né, no YouTube da turma, né? E estão muito motivados, estão trabalhando muito e fica aquela coisa de estar contribuindo com alguma coisa atual, né? Fazendo parte de uma causa, né? Quase é mais do que um trabalho, né? É algo que pode mudar a história. Todos se sentem com uma certa importância mesmo, né? E você falou muito bem, sabe, Marjorie? A pesquisa clínica finalmente foi para a mídia, né? Então, agora está se entendendo como é que a ciência é feita, por que um estudo é duplo cego, por que ele é controlado com placebo, por que ele é randomizado, né? Tudo isso agora entrou na mídia, ainda bem, né? E a turma está entendendo que todo mundo está correndo, mas não existe milagre, é trabalhar, né? E vamos ver. Eu acho que da parte do CEPIC é isso. Que bom. Os méritos grandes da logística vão para o Juan Pablo mesmo. Ele organizou tudo e continua organizando. Eu nem sei se ele ainda está lá no CEPIC, viu? Pode ser. Mas agradeço muito a oportunidade de a gente poder falar, explicar. Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. E essa questão logística, Lilian, o que você percebe no centro que você coordena? Bom, na verdade, a gente implementou o estudo entre receber protocolo, fazer alguns treinamentos, tudo em 15 dias, o que é um tempo absolutamente recorde. Nós já temos outros estudos de vacina aqui, então a gente trabalha com vacina de dengue, vacina de Zika. A gente já estava acostumado com uma quantidade grande de voluntários,
mas com tempo de implementação mais longo, né? Então, acho que o primeiro grande obstáculo que a gente teve foi exatamente colocar toda a equipe em pé de poder começar esse protocolo. Então, todos os treinamentos, a tempo da gente poder fazer isso no dia 21 de julho, que foi quando nós tivemos a inclusão do primeiro paciente aqui, né? É o centro coordenador do projeto. Então, a gente trabalha com a Coronavac, que é uma plataforma diferente dessa de RNA mensageiro. Na verdade, é uma vacina. O desafio enorme mesmo foi essa primeira implementação, esse primeiro momento de implementação. Nós temos 880 voluntários para serem incluídos até o final do mês de setembro. A média é mais ou menos essa que nós fizemos, de inclusão diária de 35 a 40 voluntários, né? E para isso a gente teve que praticamente duplicar a equipe. E ainda a gente está contratando e ainda a gente está treinando. O espaço também é uma questão que a gente discute todos os dias. Então, realocar espaço, porque nós temos 9 outros projetos correndo dentro do centro ao mesmo tempo. E com essa questão de você não poder ter aglomeração, então nós diminuímos muito durante os 4 últimos meses os atendimentos aqui no centro presenciais. Então, agora que a gente está retomando os atendimentos presenciais desses demais protocolos, acabou chegando a vacina e a gente teve que reorganizar para poder atender tudo junto e ainda assim manter a segurança aqui dentro do centro, né? Então, todo mundo de N95, ninguém trabalha em mais de 4 pessoas dentro do mesmo espaço. Isso vai trazendo alguns limites também para a gente poder atender durante o dia. O nosso atendimento acontece das 7h30 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8 às 18, né? Mas sempre tem um estendido aí aos sábados, a gente acaba atendendo até 7 horas, 7h30 da noite, mais ou menos. Eu acho que um grande desafio que o Cristiano colocou é quando você começa a ter os retornos. Então, o nosso esquema de vacinação é triagem e vacina junto, no mesmo dia. Então, a gente tria e vacina no mesmo dia. Essa visita é bastante longa por conta de coleta de exame, critério de inclusão, processo de consentimento, que não é eletrônico. A gente tem tudo em papel. Então, o consentimento é papel, o template é papel para depois entrar no ICLF. A gente não tem diário eletrônico, diário é papel. Coleta dados por 21 dias da primeira vacina. A gente coleta de 14 a 21 dias da primeira vacina, de 14 a 21 dias da segunda vacina, e ainda a visita de segurança, mais 21 dias de diário. São 3 diários em papel. Então, tudo isso dificulta muito o processo, é mais lento. A gente tem que fazer um processo de checagem anterior à entrada do voluntário na sala do médico, para garantir que a gente encurte, né, esse tempo de checagem de diário. Então, tem um trabalho muito grande da coordenação. Nós estamos em 4 coordenadoras trabalhando nesse projeto. Eu coordeno, e nós temos mais 3 assistentes de coordenação ajudando, para tornar qualquer minuto que a gente consegue economizar precioso, né? Nessas 2 primeiras visitas em especial. Então, é tudo muito delicado nesses projetos de vacina. A gente não pode perder a qualidade, mas, ao mesmo tempo, não pode perder a quantidade de voluntário que você está atendendo no dia a dia. E aí, de fato, começa a encavalar a visita. Então, se você vacina 50 hoje, 50 amanhã, na primeira semana, se você vacinar 250, daqui 14 dias você vai ter 700 pessoas para atender. Porque você tem a segunda semana com mais 250, são 500. Quando você vai vacinar os outros 250, você já tem gente voltando. Então, essa logística, esse planejamento foi feito, eu e o coordenador de dados, que faz essa parte aqui. Então, a gente desenvolveu aí um cronograma para tentar amenizar essa situação e conseguir
continuar vacinando. Então, começa com força maior e tenta diminuir um pouquinho, depois aumenta de novo, até que a gente possa acomodar todos esses atendimentos de primeira vacina, segunda vacina e retornos de segurança. Para ajudar um pouquinho a complicar, a gente tem contatos de segurança no começo a cada 3 dias. Então, isso também gera uma quantidade de trabalho, uma demanda enorme, apesar de usar a tecnologia, fazer por WhatsApp ou por e-mail, ainda assim você precisa disponibilizar alguém para estar fazendo isso. Então, você desloca alguém da equipe para cuidar de contato de segurança, porque também tem que olhar esses contatos e ver se há necessidade de um retorno da equipe médica para esse tipo de contato. Não é só dizer, está tudo bem, e precisa convocar para fazer PCR no meio do caminho, se tiver sintoma de Covid. Então, tudo isso vai entrando na conta para que a gente consiga cumprir com a nossa meta de uma forma que a gente não perca de fato a qualidade, né? Eu diria que é um desafio monstro, né? Nos 30 anos aí, 27 anos que eu faço pesquisa, coordenando os últimos 8 aqui só em vacinas, nunca foi um desafio tão grande. Gera estresse, a equipe está super motivada, os voluntários que vêm também vêm motivados, a gente tem gente tirando foto, postando no Instagram, eles juntam, eles estão fazendo grupo de WhatsApp para discutir, mas ainda assim é uma coisa que estressa e assim, todo momento você tem que estar ajeitando, fazer com que os processos andem de uma forma aceitável e que não tragam um impacto maior do que a gente já tem dentro desse cronograma, né? O nosso fluxo básico é agendamento, todo mundo com pré-agendamento, vem já com termo de consentimento lido, é enviado por e-mail no momento em que é feito esse agendamento. Então, a gente consegue também otimizar a discussão do termo em sala. Temos feito discussão de termo de consentimento em grupo, então juntamos 4, 5 voluntários, fazemos a primeira leitura em grupo, tiramos as dúvidas que são gerais nesse grupo e depois direcionamos para as dúvidas médicas na sala, em consulta. Organização, que também leva um tempinho, a gente tem problema com Wi-Fi também, às vezes a internet está lenta, por mais que a gente tenha otimizado esse processo, isso acontece, né? Depois da randomização, eles passam para a enfermagem, aí a gente tem coleta de vários exames para poder liberar a vacina, que é feita no mesmo dia. Então, antes que eu tenha todo esse processo de liberação dos exames, eu não consigo vacinar. E aí a gente tem a utilização de um equipamento novo, e aí é que eu digo que às vezes a tecnologia vem para atrapalhar e não para ajudar. Esse equipamento também está em Wi-Fi, também está em internet, e às vezes demora mais do que se a gente fizesse um processo mais local, né? Então, a gente também está tentando otimizar isso, substituindo algumas coisas com a autorização do Instituto Butantan. Então, substituindo um teste que não sai por um teste rápido local, para que a gente otimize esses tempos e possa, de fato, liberar a vacina do voluntário. O voluntário é, então, vacinado e ele aguarda por 60 minutos aqui no centro para poder ser liberado. Nesses 60 minutos, a gente usa esse tempo para orientar o uso do diário, das ferramentas de estudo. Para medida de reação local, eles têm uma régua, eles levam o termômetro para casa, para aferição de temperatura diária. A gente ensina a preencher o diário nesses 21 dias, ou de 14 a 21 dias que ele vai ficar em casa. É um livrinho, o diário deles é um livrinho. Então, tem que convencer a fazer isso, mesmo que não tenha sintomas, mostrar a importância disso. Eu acho que a vantagem é que os nossos voluntários são profissionais da área de saúde, que estão diretamente expostos à doença. Então, eles já conhecem a sintomatologia, eles já têm contato com essa dinâmica da doença. Então, fica um pouco mais fácil a orientação. Mas, ainda assim, são pessoas que têm uma rotina muito apertada, né? Então, a gente procura orientar o preenchimento do diário num momento que seja um pouco mais tranquilo, dentro das 24 horas
de cada um desses dias pós-vacina e consegue dispensar esse voluntário em mais ou menos 2 horas e 40, 3 horas. Consegue diminuir esse tempo na segunda vacina, isso cai para 2 horas, mais ou menos, que é quando a gente consegue não ter todas aquelas coletas de enfermagem. Os nossos 60 primeiros voluntários também eles entram com uma coleta de imunidade celular, então tem uma quantidade um pouquinho maior aí de sangue, um tempinho maior para essa coleta, e essa coleta se repete ao longo do estudo todo, né? Por hora, a gente só está incluindo de 18 a 59 anos, mas nós vamos ter inclusão de 60 até idade indefinida, que a gente diz. Né? Também com os 60 primeiros fazendo coleta de imunidade celular. Eu acho que o desafio maior é esse mesmo, é conseguir conciliar todos esses processos com a enormidade de voluntários que você tem que incluir nesse tão curto espaço de tempo para fazer essa inclusão de todos os voluntários. Esse, sem dúvida, é o maior desafio. E ainda por cima, visando a segurança e o bem-estar da equipe e do voluntário, né, que é um grande desafio. Porque nesse meio de caminho, nesse percurso, a gente tem baixas na equipe, gente que acaba ficando infectada, médicos que trabalham direto no sistema de saúde e que ficam positivos e ficam afastados 14 dias, e você tem que mexer nessa agenda, tem que mexer nesse sistema farmacêutico, a gente já teve coordenação, porque como nós também temos estudos dentro da UTI do hospital, o pessoal vai e volta, equipe de enfermagem, coordenação, e a gente já teve, sim, alguns casos de infecção por conta dessa circulação toda, por mais que a gente tenha medida de segurança, né? E a gente não sabe se foi na UTI ou se foi em casa. Então, também esses rearranjos de equipe têm um impacto importante, porque você acaba tendo que ter um backup ali, ser pronto para poder atuar, né? Então, eu acho que o maior desafio da gente é esse, e algumas coisas aqui eu já estava conversando com o Eduardo um pouquinho antes da gente falar, e eu acho que a tecnologia para esses exames laboratoriais foi um impacto maior até agora, e a rapidez mesmo na implementação. Acho que é fundamentalmente isso. Mas a gente está correndo atrás e espera chegar lá e conseguir incluir todo mundo. Os de imunidade celular já estão garantidos, já colocamos todos. Então agora vamos brigar para completar isso até o final de setembro. Muito bom, Lilian. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Doutor Eduardo preparou uns slides para nós. Poder compartilhar sua experiência do centro e da vacina, do estudo da vacina da Covid. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, dividindo essa experiência que nós temos de trabalhar com a pesquisa em vacina, e particularmente a pesquisa em vacina com Covid, que tem sido um grande desafio, que já foi colocado pelo Cristiano e pela Lilian. Então, até vou pedir para passar o próximo. Eu fiz uma apresentação que é pequena, mas mania de professor, tá, Marjorie? O professor gosta de sempre estar apresentando alguma coisa. Vou pedir para você passar o próximo para mim. Aí eu fiz uma analogia, mais ou menos, com a estrutura que a gente faz de SWOT para discutir gestão, né? Então, eu aproveitei não para só choramingar os desafios, né, que foram colocados aqui, que são muitos, mas também para apontar algumas coisas que foram positivas, né? Eu acho que também tem algumas coisas que tornaram o Brasil atrativo para a pesquisa com vacina, e isso é importante, né? Porque a gente sabe que o país ele tem um programa nacional de vacinação que é extremamente bem sucedido. Isso faz com que pesquisas de vacina no Brasil sejam muito atrativas de serem realizadas e também mais simples de serem realizadas, porque nós não temos tanta resistência às vacinas como a gente tem acostumado a ver. Temos produtores locais importantes, né, atores nacionais que têm capacidade técnica então de produção. É uma coisa um pouco diferente na indústria farmacêutica de inovação, que traz muita
está muito com os pés fincados nos países desenvolvidos e não tanto aqui no país. E isso é uma coisa também muito interessante na parte de vacina. E como o Zerbini colocou, né, a vacina trouxe a mídia e os ensaios clínicos também nos novos medicamentos por causa da Covid. Isso tem melhorado muito a visibilidade de nós na área de ensaio clínico. Pode passar o próximo, só para a gente ver, né, o sucesso que o programa de vacinação faz, né? Esses são dados nacionais do Programa Nacional de Vigilância em Vacina, e esse é o impacto que teve vacinar mães para pertussis, né? Então, só para a gente ver o quanto uma vacina faz diferença em saúde pública e por que essa percepção é tão grande, né? Um trabalho que nós acabamos de publicar esse ano, mostrando aí quando a gente introduziu aí a vacinação materna para coqueluche, isso foi em 2014, o que aconteceu com a curva de incidência da doença, né, em menores de um ano quase após a vacinação. Então, a vacina tem um retorno imediato, que também é muito interessante do ponto de vista de redução de incidência de caso novo de doença. Pode passar o próximo, por favor? E nós temos, assim, eu vou passar um pouco a minha visão de Chororô agora, mas de centro público de pesquisa, né? É diferente estar no privado e no público, porque o maior problema que a gente tem no público é que a gente não tem programa de carga e salário. Então, fixar alguém em pesquisa clínica dentro de hospital público é muito complicado. Isso é um problema crônico nosso. Essas discussões vêm junto do DECIT desde 2005, para vocês terem ideia, que a gente começou com aquela rede nacional de pesquisa clínica. E certamente a gente treina muito e manda muito para a indústria farmacêutica ou para a CROs, porque isso faz parte, eu não acho ruim, mas a gente acaba tendo uma dificuldade grande de ter gente com experiência, com mais tempo de estrada em pesquisa clínica, e quando você precisa movimentar rapidamente um time com 20 pessoas com experiência em pesquisa para fazer um protocolo como esse, é difícil mesmo, a gente não tem. Então, isso é uma fraqueza que eu imagino que é própria da gente do hospital público. O hospital público hoje, cada vez mais, ele tem, particularmente os universitários, eles têm um forte viés de assistência. Então, a gente é pressionado para resolver problema do SUS, fila do SUS, e cada vez mais a gente é encurralado dentro da pesquisa clínica, dentro do hospital de ensino. Isso reverteu um pouco com a Covid, porque, na verdade, a assistência sumiu do hospital de ensino. A gente viu as filas se reduzirem, as pessoas pararam de ter mobilidade no hospital, então, de repente, apareceu um espaço que não tinha antes. E esse foi um dos motivos pelo qual a gente conseguiu montar uma estrutura de pesquisa só para a Covid dentro da área do hospital. Fora do Centro de Pesquisa Clínica Geral, que eu montei em 2005 lá, e eu não coordeno mais, mas a gente não foi fazer lá nesse centro, sim, montamos um centro paralelo. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma fraqueza importante para quem está no público, é a visão dos colegas da academia, porque só é valorizado quem gera conhecimento e publica em artigo de impacto. Então, quem faz ensaio clínico muitas vezes é visto como um prestador de serviço, uma coisa menos nobre, o que dificulta muito colegas dos hospitais cada vez mais participarem de ensaios clínicos. A gente tem dificuldade de ter docentes hoje engajados em protocolo de pesquisa clínica. Isso não é diferente do que a gente está vendo agora. A gente viu muito protocolo pequeno, que não chega a lugar nenhum. As pessoas vão lá, faz 40 pacientes e acham que descobriram a pólvora, e só gera confusão. Na verdade, a gente acaba não gerando informação de qualidade, que na verdade é trabalhosa e precisa de trabalho multicêntrico, de colaboração com muita gente trabalhando na mesma pergunta para chegar num local importante. Pode passar o próximo, por favor. Vou continuar no Chororô, agora direto mais focado nos problemas da Covid. Acho que muitos foram levantados, né? Mas assim, o risco de contágio para a equipe ele é muito alto. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa. Eu estou com falta de médico, acho que muitos de vocês talvez também estejam, e eu estou indo a campo trabalhar. Então, eu mesmo estou fazendo as consultas, né? Não estou só de PI, de gestão do projeto, mas realmente eu estou incluindo participante, e a gente sabe o quanto é complicado fazer isso dentro de uma área de hospital que tem interface com outras pessoas. A falta de infraestrutura foi apontada aqui pela linha, é muito difícil, não é só a infraestrutura do local, mas também tem que ter uma logística de suporte de material.
Ribeirão estava com o aeroporto fechado até pouco tempo atrás, então assim, imagina como é que é chegar um PSI, como é que é chegar IPI para trabalhar, o que eu faço com um caso positivo, onde que eu ponho esse paciente, como é que eu coleto os materiais, e aí vai. Quer dizer, nós fizemos uma agenda bonitinha, se organizamos, fizemos um cronograma e foi tudo por água abaixo, porque logo na segunda semana não tinha PSI, não chegou a vacina. E com isso nós ficamos parados e perdemos uma semana de estudo. Então, assim, nem tudo não é tão simples de planejar para a gente. A gente tinha feito com o tamanho da minha equipe, uma ideia de incluir 24 voluntários por dia. A gente achava que dava, baseada na experiência que a gente tinha de protocolos prévios com o Butantan, mesmo protocolos de fase 1 em vacina. Então, a gente acreditou que isso era possível, mas para esse protocolo não dá. Sim, muito difícil. Cada consulta nossa demora 4 horas e isso é muito complicado para fazer. Fora o custo, né, de um projeto de pesquisa de Covid para os participantes públicos, que é muito pesado, né? O número de retorno que um participante tem, só de retorno, cada ressarcimento, eles voltam muitas vezes. Então, só de ressarcimento o custo é assombroso. Assim, a gente, quando vai ver no final de semana, foram R$10.000 de ressarcimento para os voluntários, uma coisa assim assombrosa que se movimenta de recursos só para pagar o lanche e o transporte das pessoas, porque o volume de pessoas é realmente muito alto. Próximo, por favor. Deu uma enroscadinha. Isso. Só para ter isso é uma foto. Eu achei que por isso que eu quis trazer a apresentação, só para vocês terem ideia de o que é fazer o negócio lá, né? Então, essa é uma subinvestigadora aí, fantasiada de CTI, intensivista da Covid. Todo mundo que vai lá no protocolo sai da CTI. E muitos saem do trabalho direto para o atendimento. Então, assim, proteger o sub e trabalhar com isso, entre cada um e outro, nós estamos fazendo desinfecção de sala, é por isso que a coisa não anda. Tem que trocar a EPI, muitas vezes trocar a luva, e isso não é tão simples de ser feito. Para vocês verem lá, esse protocolo, acho que a Lilian não comentou, mas ele tem testes rápidos. Ela falou que esses testes são problema, e são mesmo, e são 2 que são feitos no protocolo da Coronavac. Eu não entendi por que tem 2, mas está lá 2. Então, isso demanda quase 1 hora aí nessa sala para coletar esses testes rápidos e ter o resultado para a gente prosseguir com o estudo. Isso tudo faz com que o tempo do participante em sala seja muito longo. E eles saem daí contando para os outros como é que foi a experiência deles como participante. Isso realmente é negativo e é uma fraqueza que eu acredito que poderia ter sido minimizada no protocolo. Passa o próximo, por favor. Bom, ameaças, eu vou tocar em algumas que, na verdade, ninguém falou, mas isso, no caso da Coronavac, é muito presente. Eu tive muito participante que perguntou se a vacina era chinesa e caiu fora, simplesmente porque a vacina era chinesa. Então, isso é um problema. A gente tem um movimento, não digo só anti-vacina, mas anti-China, que não é pequeno. Eu acho que isso é um problema no Brasil. Sim, há correntes ideológicas que, de fato, interferem. Isso a gente sabe. Existe fake news para a vacina como um todo, que pesa nos estudos de vacina, não são pequenas. Eu estou sentindo muito problema com esse problema do jeito de fazer monitoria. Eu acho que os centros rapidamente se inovaram. A Anvisa, que sempre todo mundo critica, se inovou, conseguiu liberar os protocolos em tempo recorde. A Conep liberou em 3, 4 dias o protocolo, mas as CROs continuam paradas no tempo. Elas fazem do mesmo jeito que elas fariam para qualquer tipo de protocolo. E isso inclui a falta de comunicação entre monitores, que é uma coisa crônica das CROs. E eles costumam criar regras. Isso é normal. Deve ter vários aqui participando, mas assim, não leve a mal, é verdade. O monitor cria lei. Ele inventa uma da cabeça dele e você tem que fazer e ponto final. Então, por exemplo, nós estamos fazendo o mesmo protocolo. A Lilian pode colocar o termo antecipado para o paciente ler. Eu não posso, foi proibido. É o mesmo protocolo. É porque o meu monitor diz que não pode, o seu diz que pode. Entendeu? Então, esse tipo de divergência entre os monitores e a velocidade com que eles têm que fazer as monitorias realmente geram dificuldades. Eu acho que isso faltou um pouco de inovação na época da Covid. O jeito de fazer monitoria. Eu acho que isso é um espaço aí para melhoria dentro das CROs. Esse é um outro risco que a gente não está comentando, mas é um risco real. A doença está caindo em incidência, então está nessa correria toda, e mesmo assim corremos o risco de
não ter o cenário ideal para se atingir o ponto de eficácia, porque conforme a doença cai a incidência, pode ser que a gente não tenha de casos de incidência de Covid necessários para definir a eficácia do produto. Isso é complicado, é uma total caixa preta, acho que põe todo mundo, não aí é todos, né? Inclusive o patrocinador, realmente numa situação bem complicada, porque é difícil dimensionar uma doença dinâmica, que muda de cenário semana após semana, né? E tem um último ponto que eu acho que é uma ameaça clara nesses estudos todos que nós estamos fazendo, tudo bem, nós estamos testando, o Brasil é um ótimo lugar para testar, está cheio de Covid aqui, mas a gente vai ter a vacina depois que estiver pronto? Isso é uma ameaça para qualquer uma delas, independente do patrocinador, porque embora o Butantan tenha a tecnologia mais adaptável para fazer uma vacina de vírus inativado, ele ainda depende da matéria-prima que vem da China. Então, se ela não distribuir a matéria-prima, não tem vacina aqui. Então, eu acho que esse é um ponto difícil, né? Tecnologias novas dependem de um escalonamento de aprendizado tecnológico que não é tão simples assim de se conseguir, particularmente vacinas com vetor. Essas eu acho que são complexas de você transferir tecnologia, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Passa o próximo, por favor. Estou acabando já. Só para ilustrar as fake news, né? Tem de tudo. Então, assim, eu só trouxe alguns, porque desde autismo, né? E que vacina traz, que é uma coisa que é internacional, está em rede internacional de divulgação, até a própria da Covid, que é feita de feto, abortada, essas coisas que aparecem na mídia, de tudo quanto é mentira possível e imaginável. Passa o próximo, por favor. O medo é que a vacina tenha o vírus e que o vírus, como foi produzido na China, né, contamine as pessoas para que a doença não termine. Isso eu já vi voluntário, o participante falando isso, que ele tem medo, porque ele sabe que tem esse risco de a vacina transmitir a doença para ele, mesmo sendo inativado. Então tem esse pano de fundo que não é pequeno. Esse é um livro de um colega nos Estados Unidos que trabalha com pesquisa de vacina, cuja filha é autista. E ele escreveu, em homenagem à filha dele, que chama Raquel, que a vacina não causou o autismo da filha dele. Então, se alguém tiver curiosidade de ler e ter uma ideia do cenário nos Estados Unidos, né, tem um inquérito recente de vacina nos Estados Unidos, foi inclusive publicado no Lancet, dizendo que metade dos americanos não se vacinariam se tivesse disponível hoje uma vacina de Covid. Então, é uma ideia de quanto o movimento anti-vacina é forte fora do Brasil. Passa o próximo, por favor. Terminando aí a minha fala, que agora são, acho que os últimos 2 slides, aquelas oportunidades que nós comentamos. Assim, eu fiquei admirado de ver como que isso chegou tão depressa, assim, porque a gente sabe, vai cortar um PSI é uma coisa fácil, tem licença, tudo apareceu do dia para a noite, a coisa aconteceu muito depressa, né? O protocolo foi escrito em 8 de julho, e aí em São Paulo vocês estavam incluindo o primeiro participante na última semana de julho, né? 3 dias depois que vocês incluíram, a gente incluiu em Ribeirão Preto junto com o Emílio Rivas. Então, assim, é uma coisa que deu 20 dias aí entre escrever o protocolo e estar com o primeiro participante randomizado. Uma coisa muito atípica, né? Eu nunca tinha visto isso. Não sei se eu vou ver de novo, mas nunca tinha visto nada parecido, né? Como o Gerbini disse, aumentou pra caramba a visibilidade em ensaio clínico. Isso foi muito positivo para a gente que trabalha com isso. Eu acho que isso também mostrou um papel que a gente tem, não só da academia, mas como do setor produtivo todo, né? Tanto o setor público de vacina quanto os privados que trouxeram tecnologia para testar aqui. Eu acho que isso mostrou o quanto a ciência também é importante. A gente vive uma época, para quem entrar na academia, de muitos problemas com a ciência, praticamente um bombardeio relativamente grande em cima de nós, né? Com descrédito no que a gente faz. Então, eu acho que isso foi um momento muito oportuno para reforçar e para mostrar que sim, é preciso ter tecnologia, ciência, academia, formação de gente, e isso eu acho que foi uma oportunidade que a gente não deve ignorar, que apareceu nos estudos de medicamentos ou vacinas para a Covid. Pode passar o próximo, por favor? Eu acho que era o último, mas pode passar, era o último, só para ter certeza. Para quem não conhece Ribeirão Preto, um dia vai nos visitar, é um lugar super arborizado, gostoso de trabalhar,
Atrás fica o nosso hospital de doença crônica, que é o Hospital das Clínicas, 700 leitos mais ou menos, e cercado aí todas as áreas de apoio, né? Nós temos hoje muitos hospitais, inclusive o Hospital Estadual e outros centros, mas esse aí é o nossa principal casa. Então, muito obrigado pela oportunidade de discutir. Eu acho que a gente vai ter uma sessão de perguntas na sequência, que acredito que a gente possa esclarecer mais coisas. Isso mesmo, Eduardo. Já temos algumas perguntas aqui. Obrigada. Coisa linda esse lugar, hein? Muito bom mesmo. Cheio de passarinho. E nós já temos algumas perguntas. Eu vou começar pela pergunta que foi endereçada, então, à Lilian e ao Eduardo, que como as suas instituições encararam esses desafios, o suporte, tolerância ou mais desafios para conseguir ajuda. Da instituição, a gente não sentiu resistência nenhuma, pelo contrário, né? Tivemos todo o apoio, o nosso comitê de ética respondeu assim super prontamente a todas as solicitações, todas tudo mais, o jurídico também. Então, assim, o Dr. Esper conseguiu um canal de comunicação muito bom. Já existia, na verdade, eu acho que aqui o HC dá um suporte muito bom para a gente fazer pesquisa. Claro que sempre os processos são mais morosos nos hospitais públicos, como a gente diz. Tem uma morosidade que é normal, né? Mas que a gente não sentiu como barreira nesse momento. Então, a instituição, de fato, deu suporte. Nós estamos numa área que nós mudamos há 3 anos. Então, é uma área, é o Centro de Pesquisa 2, existe uma outra área do Centro de Pesquisa Clínica 1, dentro dos ambulatórios, que é onde nós estávamos, mas com o aparecimento da vacina da dengue e com um número enorme de voluntários também que a gente ia para alocar, nós ganhamos esse espaço, são 700 metros quadrados, é um andar inteiro para fazer pesquisa. Então, a gente já tem esse suporte da instituição há mais de 3 anos, para poder realizar esse grande número de estudos clínicos. E nesse momento não foi diferente. Então, em relação à instituição, nós não encontramos barreira nenhuma. Existe a burocracia normal, que também está sendo, de alguma forma, cada vez mais derrubada, né, pela necessidade da rapidez com que a gente tem que fazer essas coisas, sem passar por cima de nenhuma ética nem nada disso, mas a gente tem conseguido diminuir esses prazos, enxugar o suporte da instituição o tempo todo. Isso não dá para reclamar. Posso falar? Tá. Bom, eu não posso dizer que o meu cenário seja tão de sonho assim, mas aqui as coisas são um pouco diferentes. A gente teve apoio para esse estudo, porque eu acho que é um estudo que tem uma visibilidade para a instituição que é muito grande, mas no outro eu estava trabalhando com o Butantan, que na verdade era um estudo de farmacovigilância, né, que a gente ia tocar, e depois também tinha um segundo que a gente não fez, acho que a Lilian também estava junto, que era um protocolo da quadrivalente, da influenza. Acho que estavam juntos também, né? Se eu não me engano, o Esper estava junto. Para aquele, eu tive grandes dificuldades para conduzir, porque, pelo que você disse, os protocolos de vacina eles implicam um número muito grande de voluntários. Então, eles têm um fluxo próprio. Ou seja, quando você trabalha com vacina, basicamente você monta um centro de pesquisa em vacina, porque você não consegue misturar, senão você toma a agenda dos outros, né? Os outros estudos têm retornos muito longos e a vacina tem uma celeridade muito rápida de retornos. E isso eu tive dificuldade aqui. Nesse protocolo em si, não, porque, como eu falei, né, dada a visibilidade que a doença traz e a vacina se tornou uma esperança e isso a mídia ficou muito em cima, então nós não tivemos problema. O jurídico nosso é sempre um problema, porque o jurídico de hospital público consegue achar problema em tudo. Nem sei como tanto se rouba nesse país, você fica até pensando. Porque assim, tudo não pode, né? Você já vai lá, o cara não pode.
Então, assim, o jurídico sempre uma dificuldade. E os colegas que estão em hospitais federais, eles sempre se queixam da mesma coisa, que é a morosidade dos processos de trâmite no jurídico da instituição. E da necessidade de várias etapas. Então, assim, do comitê de ética eu não tenho nada para falar. Eles são excelentes. Eu acho que o comitê de ética da Faculdade de Medicina aqui, ele foi fundado em 97, então ele tinha 1 ano de resolução 196, né? Os caras já estavam da maneira, nunca tive grandes problemas com o comitê de ética, acho que fui super bem. E os prazos são relativamente curtos. Então, a instituição, eu diria que a resposta é híbrida. Tem áreas que vão bem e tem áreas que não estão bem assim. Então, a gente tem mas dá tanto para fazer. Resumindo, não foi nenhuma ameaça assim relevante. Bom, obrigada. Essa pergunta foi do Edu Motti, tá? E Ô, o Edu Du, também fez uma vou outra. perder o emprego, viu? Sua causa. O Edu também fez uma pergunta para você, Cristiano. Você consegue definir uma porcentagem de pessoas que foram convidadas a participar e não aceitaram por qualquer motivo? E agora eu vou completar. E consegue mensurar aí quais foram os principais motivos de não aceitação? Acho que um pouco nessa linha do que o Eduardo falou, desse desserviço das fake news e do movimento de vacinas. Não sei se isso também você percebeu lá no CEPIC. Olha, para falar a verdade, eu não percebi, sabe, essa recusa. Nós temos aí a nossa forma de recrutamento, nós temos 2 formas para recrutar as pessoas. Antes eu só queria falar, como a Lilian e o Eduardo falaram do CEP, eu também queria fazer um elogio ao nosso CEP. O nosso CEP é da Faculdade de Medicina do ABC, né? O coordenador é o Dr. Juvencio Furtado, e eles trabalham, mas trabalham de verdade. Trabalharam muito, foram rápidos, e também vamos lembrar que o Jorge Venâncio, lá da Conep, por incrível que pareça, a gente recebeu uma resposta afirmativa às 2h30 da manhã. Então, eu acho que eles estão trabalhando de madrugada também. É uma coisa absolutamente impressionante, porque durante tanto tempo a gente reclamava do tempo da Conep, agora é o contrário, a gente só tem a elogiar, né? A Anvisa também foi bem rápida. Então, tudo isso funcionou muito bem. Agora, a nossa maneira de recrutar, nós temos 2 caminhos. Um é o WhatsApp e o outro é o site, né? Então, no WhatsApp, a gente tem assim, a gente divulgou, né? As pessoas foram mostrando umas para as outras, e a gente divulgou em hospitais, divulgou em comunidades. E então a pessoa entra ali e ela tem num determinado momento ela entra com uma conversa com um robozinho, né, que a gente chama de chatbot. Ele faz um chat, ele conversa com a pessoa direitinho, faz algumas perguntas, inclusão, exclusão, explica um pouquinho o protocolo, tá certo? Então, se a pessoa falar assim, olha, eu quero continuar, né? Enfim, ele fala um pouquinho dos critérios de inclusão e exclusão, e ela clica e fala, quero participar. Quando ela clica, quero participar, ela é conectada lá no centro, numa plataforma, sabe? De uma empresa chamada P3 Life. Aliás, funcionam, é impressionante. Eu não entendo muito de informática, eu mesmo fico impressionado com a coisa. Então, eles recebem lá uma plataforma com tudo do paciente, do participante, e depois disso nós entramos em contato, conversamos mais um pouquinho. Então, a pessoa chega lá para o médico já vamos dizer, já houve uma triagem bastante importante, e geralmente quem chega quer participar. Eu tive 2 pessoas só que não quiseram, porque por motivos assim, doutor, eu queria tanto tomar vacina, será que eu vou cair no grupo placebo? Ficaram em dúvida, tal. Mas não foi assim uma coisa tão, foi mais por isso, foi mais pela própria vacina, tal.
Mas não houve assim um grande problema. Outro é o site. O site não tem o robozinho, é tudo escrito, mas é a descrição do protocolo, critério de inclusão e exclusão. Quando você clica, eu estou apto, eu posso participar, cai na plataforma outra vez no nosso centro as nossas coordenadoras ligam para a pessoa. Então, essa triagem inicial ajuda muito. Eles já chegam, né, para responder para o nosso caríssimo Motti, eles já chegam um pouquinho, vamos dizer assim, avisados de tudo, né, do protocolo, dos critérios de inclusão, exclusão, e a gente repete um pouquinho, né? O template repete um pouquinho novamente as perguntas. Tudo. Muitas pessoas, por exemplo, leem o consentimento e eu fico bobo de ver, o senhor tem dúvida? Estamos aqui para dirimir suas dúvidas. Não tenho dúvida, doutor. Mas o senhor leu? Lê, não tenho dúvida. Então, eu tenho a impressão que essa oportunidade de fazer essa, vamos dizer, essa triagem anterior com perguntas, conversas, facilita muito para a gente. Talvez existam problemas, mas eles param lá no comecinho e não chegam muito na gente aqui, sabe? Nós temos muitos voluntários. Agora, a nossa vacina, ela tem um pouquinho, digo, não a vacina em si, a forma de nós termos os voluntários, assim, nós não deixamos restrito aos profissionais de saúde, nós deixamos aberto, né? Porque nós acreditamos que tem muitas pessoas aí que correm o mesmo risco até maior, viu? Porque nos hospitais as pessoas se protegem, sabe? Eles se protegem bastante, eles são instruídos. A Lilian até falou uma coisa importante, né? Como no estudo da Coronavac, as pessoas, vamos dizer assim, o time dos voluntários que se procura são pessoas da área da saúde, eles já são um pouco melhor informados, né, inclusive. E também a turma nos postos de saúde, nas UBS, nos hospitais, enfim, eles se protegem muito, né? Usam máscara, distanciamento social, lavam a mão, tal, né? Agora, as pessoas da comunidade, né? As pessoas que, enfim, são motoristas, trabalham no serviço público, né? E trabalham até no atendimento público não ligado à área de saúde, essas pessoas têm também um grande risco, né, de contrair. Então, a gente deixou aberto. Para nós, a gente até fez um trabalho muito bom, muito interessante, eu gostei muito com a comunidade Heliópolis, né? Até participei lá da Rádio Heliópolis, conversei um pouquinho com a turma, então a gente dá essa oportunidade para eles também. Hoje nós fizemos um cálculo lá que mais ou menos eu diria alguma coisa como 30% das pessoas que entraram como participantes são da área de saúde, né? Todas as outras não são, mas pertencem a grupos de risco, né? Principalmente ali, enfim, nós temos vários problemas socioeconômicos no nosso país, né, que fazem que muitas pessoas que não precisariam ficar assim, vamos dizer, com risco da Covid, acabam tendo. Então, a gente dá chance para essas pessoas também, né? Enfim, nós somos uma instituição privada, então nós tomamos todas as decisões, né? E temos, então, eu entendo bem o Eduardo, viu, Eduardo? Eu entendo bem tudo que você está falando. Aliás, gostei muito da apresentação da Lilian também, mas é que o Eduardo botou para fora as coisas. Muito bom, viu, Eduardo? E eu gosto muito aí de Ribeirão Preto. Eu já vou dizer para você, olha, a Lilian me conhece há muito tempo, eu sou formado aí na Faculdade de Medicina da USP, mas minha livre docência foi feita aí, com uma turma muito boa aí da Reumatologia e Imunologia de Ribeirão. Eu adoro vocês. E essa faculdade que parece uma fazenda é uma coisa do outro mundo, dá vontade de ficar lá, né? Então, agora eu entendo as suas dificuldades, porque numa empresa privada você tem muita agilidade, né? Muita agilidade. Você contrata quem você quer, né? Você coloca os horários, você pode até remunerar as pessoas de forma aquelas que trabalham muito, que se esforçam muito, são pessoas que você não pode perder, não é? Então, você tem uma certa maleabilidade na empresa privada que talvez no serviço público você não tenha, né? Mas, enfim,
nós estamos lutando muito, vendo a logística, como é que a gente faz. E eu acho que, sabe, com todas as dificuldades, foi uma oportunidade absurda que nós tivemos. A pandemia, como diz o ditado, há males que vêm para bem, né? Muito mal, um pouquinho de bem. Esse pouquinho de bem, eu acho que facilitou um pouco o entendimento da pesquisa clínica e nos deu uma oportunidade de trabalhar bastante nessa área. Agora, uma coisa que podia ser lembrada aqui, se você me permite, eu não quero também exagerar, falar demais, mas pela primeira vez uma vacina foi precificada, né? Eu não sei se vocês leram aí que o governo americano precificou a vacina a BioNTech Pfizer em $40, ou seja, um pouquinho menos, dá 39 e pouco, dá $20 por aplicação, né? 2 aplicações dá $40, né? O que não é muito, né? Não é muito, né? Se vocês pegarem a vacina para zoster, né? Ela custa, numa empresa privada aqui no Brasil, R$ 450, né? Então, uma vacina para Covid, em média, custaria 200 e poucos reais, o que eu acho que os governos conseguem comprar, pagar, inclusive se comprar uma quantidade muito alta, é claro que o preço pode baixar, né? Eu tenho a impressão que a nossa população vai ser vacinada, eu acredito muito. Olha, outra coisa que eu gostaria de lembrar, Marjorie, desculpe falar muito, viu? Mas é o seguinte, os pesquisadores são diferentes um pouquinho dos políticos, né? Eu estou trabalhando com a vacina BioNTech Pfizer, mas eu estou torcendo sinceramente pela Coronavac e torcendo sinceramente pela Oxford AstraZeneca. Mesmo porque quanto de diminuição de risco que uma vacina precisa ter para ser aprovada por uma autoridade? Nos Estados Unidos é 50%. Nós estamos torcendo para que as nossas vacinas diminuam em 60%, 70%. Então, é possível que uma pessoa precise tomar 2 vacinas diferentes. Talvez tenha que tomar a BioNTech Pfizer e a Coronavac para ter o quê? Para ter uma tremenda resistência, né? Os pesquisadores torcem por todas contra a pandemia, né? Não existe vacina do X ou do Y, existe uma vacina que deve ser competente e todas que estão em desenvolvimento no Brasil, eu vou dizer, tem publicações de competência, todas têm. Então, esse preconceito político, isso tem que desaparecer, tá certo? Isso não existe. Temos que torcer mesmo para que todas deem certo, né? Que as pesquisas sejam bem-sucedidas. E, além do mais, tem a capacidade produtiva também, né? Nós estamos falando de uma pandemia. Então, as empresas, sejam setor público, seja setor privado de produção, qual é a capacidade de produção para nível mundial, né? E aí acho que é importante trazer de novo a questão do preço que você falou, Cristiano, que as empresas têm trabalhado, e aí não só a da BioNTech Pfizer, que saiu publicamente, aí o preço mais da Oxford também, da Sinovac eu não tenho certeza, mas todas estão falando porque isso é muito importante para o planejamento, né? E uma forma que as empresas também têm feito é tratando diferentes países com diferenças, economicamente falando. Países com situações econômicas X terão um preço diferenciado. Isso está acontecendo, inclusive, aí com a Pfizer e BioNTech, que a gente já tem declarado um preço diferenciado para países, por exemplo, como o Brasil. Então, é importante que, além de ter surgido essa discussão, e Oxford também tornou público aí qual seria o valor com a AstraZeneca, né? Mas que o importante qual a importância disso? É o planejamento. O planejamento agora, da mesma forma que logística é importante para a gente falar em pesquisa clínica, agora a logística é super importante para que as empresas se preparem para produzir e para que possam suprir as necessidades mundiais. Então, tudo isso faz parte desse planejamento maior e para que todas consigam se colocar, ou produzir, ou colocar suas fábricas para começar a produzir
as vacinas assim que tivermos os resultados positivos que nós esperamos que tenhamos, sim, resultados positivos para todas, né? Agora, se você me tem, permite, só um minutinho, você me fez lembrar o seguinte, o Eduardo falou uma coisa boa, ele falou, o Brasil é bom de vacina, e é bom mesmo, certo? Então, as campanhas de vacinação que são assim feitas pelo SUS são um sucesso, certo? Você viu o trabalho que o Eduardo mesmo publicou, mostrando a vacinação, aí foi da Coqueluche, né? Que você viu a melhoria, o sucesso que ocorreu, né? Então, nós somos, aqui o Brasil, nisso nós somos bons de vacina. E eu acho o seguinte, que essas vacinas, nós temos uma vantagem que é a capilaridade do SUS. O SUS tem uma capilaridade muito grande no Brasil todo. Eu tenho a impressão que a hora que a gente tiver a vacina na mão, né, eu acho que nós vamos ter uma boa logística, uma boa distribuição. Isso faz parte do que você falou do planejamento, né? A gente quer que todos os brasileiros sejam vacinados rapidamente. Tá certo? Pode ser que tenha um grupo que venha na frente, talvez os profissionais de saúde que estão um pouquinho mais expostos, mas a gente quer que todos sejam vacinados igualmente. Todos tenham a mesma chance de ser vacinados. E nisso o SUS pode contribuir muito, mas muito mesmo, né? Eu sou otimista. Agora, a gente podia fazer uma pergunta, não sei se tem essa pergunta aí, mas vou aproveitar meu privilégio aqui, perguntar para a Lília e para o Eduardo, depois eu dou a minha opinião. Quando é que eles acham que a gente vai ter as vacinas? Vamos lá, pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Bom, Vou deixar a Lilian falar primeiro. Final de setembro, né, Eduardo? Final de setembro aí. Eu não apostaria antes de janeiro, fevereiro. Pelo menos para a gente ter todos os dados de segurança para poder olhar isso com um pouco mais de cuidado. É claro que eu adoraria que isso pudesse acontecer em outubro, novembro. Imagina que não, eu acredito que todo mundo, é o sonho de todo mundo que está trabalhando com vacina, né? Mas por mais que a gente acelere a inclusão desses voluntários, não sei como ter dados suficiente para suportar uma aprovação de vacina num período tão curto. 1 ano já é um período muito curto. Se a gente for contar que começou dia 21 de julho, nós vamos ter o primeiro paciente saindo do estudo no dia 21 de julho de 2021. Então, assim, 1 ano já é um período bem curto, né? A gente tem vacinas de dengue aí que são 5 anos de acompanhamento. Eu não tenho open label dessas vacinas ainda, quer dizer, eu não sei nem que esses voluntários ainda tomaram, no 3º ano de estudo. É um momento especial, eu acredito que as análises interinas elas são importantíssimas nesse momento, mas eu não sei se a quantidade de dados que a gente vai ter é suficiente mesmo para que se libere isso antes de janeiro, fevereiro. E ainda tem essa questão da produção. Ainda que liberado, quando é que a gente vai conseguir atender toda a população? Qual é a nossa capacidade produtiva para isso? Né? Se eu começasse a produzir hoje e eu tivesse a aprovação para uso em dezembro, eu já conseguiria vacinar todo mundo em dezembro? É um desafio enorme, é um desafio monstruoso, né? Essa é a minha opinião, eu acho que a gente tem discutido muito isso aqui no centro. É uma ansiedade dos voluntários e eu não tenho negativa, hein? Por incrível que pareça, a gente não tem tido negativa para vacinar. Mas a primeira pergunta que eles fazem é, se eu for placebo, a hora que essa vacina sair, eu vou ser o primeiro a tomar a vacina? Eu vou tomar na frente de todo mundo? Porque essa o acesso é uma coisa que eles perguntam imediatamente após ou imediatamente antes de assinarem o termo de consentimento. Né? Então, apesar de não ter recusa, das pessoas até virem muito espontaneamente, a gente tem um banco de dados de 2.200 voluntários. Eu não estou conseguindo agendar com a velocidade que eu estou tendo no cadastro. Mas é a pergunta que é a pergunta de $1 milhão antes de assinar o termo. Se eu for placebo, eu vou tomar essa vacina quando ela sair, antes dela ir para o mercado, inclusive? E a gente ainda não tem como dar toda essa... Vamos ouvir o Eduardo agora? Eduardo. Então, difícil, né, saber.
tem alguns cenários possíveis, né? No protocolo da Coronavac, acho que o Butantan usou o critério do FDA de eficácia, então 50%, mesma coisa que acho que o pessoal da Pfizer deve estar usando, que é a eficácia mínima para produto emergencial, no caso da Covid. Aí depende de quanto é que a vacina vai funcionar. E assim, se for por 50%, que foi desenhado no estudo, é um ano para sair. Então, assim, a gente está imaginando que o produto vai funcionar melhor do que 50%. E isso no caso da Coronavac é bem difícil de estimar, porque o que tem de dado de fase 2 basicamente é taxa de conversão em anticorpo, que é alta para a Coronavac, é quase 90%, pelo menos que foi publicado no JAMA, nos fase 2 deles. Então, assim, o que eu não sei é se esse anticorpo, primeiro, é anticorpo neutralizante, se ele tem capacidade realmente de bloquear a doença, e uma coisa é anticorpo, outra coisa é a incidência da doença. Então, assim, eu acredito no produto, tanto que eu estou fazendo ensaio, e isso é uma coisa importante, a gente só faz aquilo que a gente acredita, lógico, senão não estava fazendo. E eu tenho esperança e fé, né? Eu sempre brinquei falando que médico não é quem é torcedor de futebol, quem torce é torcedor de futebol, médico tem que ser técnico, mas eu estou indo para o lado do torcedor de futebol, então eu estou torcendo bastante para que ela tenha uma eficácia alta e basicamente a gente termine. O que é uma eficácia alta? Eles estão imaginando aí, isso está meio fechado, né? Eu não sei qual é o número mágico que o estatístico calculou, isso que não está no Clinical Trials, eu não vou saber nunca. Mas eles estão imaginando que a análise interina é feita com 150 casos de Covid. Então, eles estão imaginando uma proporção entre placebo e doença bastante alta, para só com 150 a gente poder detectar uma diferença importante do ponto de vista estatístico. Então, acho que assim, o Butantan também tem bastante expectativa de que o produto é realmente muito bom. E se isso for verdade, vai depender muito de duas variáveis que a gente não tem como controlar. A primeira é a taxa de inclusão dos centros. O estudo é muito cêntrico e os centros são muito heterogêneos. Como eu falei, não nasce centro de pesquisa clínica, ainda mais em vacina, né? Do dia para a noite. Então, assim, tem muita gente trabalhando com vacina que eu acho que nunca fez um estudo de vacina na vida, está fazendo o primeiro agora. E isso, obviamente, que tem uma curva de aprendizado. Não dá para simplesmente a pessoa incluir 1.000 voluntários sem ter tido antes, pelo menos, uma boa experiência nisso. Então, esse é um peso importante no pé do freio aí, quer dizer, como é que os centros vão conseguir atingir a meta de recrutamento até final de setembro. Vamos ver se isso vai dar certo. Segundo, que tem a ver com a incidência da Covid no Brasil, né? Porque conforme a doença cai, então o número de infectados cai também. Então, eu tenho que ter 150. Se você começa a ter redução importante da transmissão da doença, pode ser que a gente tenha aí um período em que a gente não consiga testar. Isso aconteceu, né? Aconteceu na China, basicamente, eles não deram tempo de testar lá. A doença diminuiu muito a incidência e os ensaios de fase 3 não aconteceram lá. Então, sendo bem otimista, assim, eu acredito que talvez, se tudo der certo, a gente deve talvez ter um resultado, talvez em dezembro e janeiro é possível que a gente tenha aí um motivo, né, Lilinha, para fazer uma festa aqui com todo mundo, porque acho que se isso acontecer, eu já falo isso para os meus funcionários, né? Acho que todo pesquisador quer se sentir importante do ponto de vista de fazer uma contribuição. Acho que mais do que às vezes uma descoberta, uma contribuição talvez seja muito importante, pelo menos para mim é. E isso seria a minha maior contribuição. Eu acredito que isso é que me motiva muito de fazer o estudo. Então, basicamente, eu estou torcendo aí para dezembro a gente está aí passando o Natal com muita festa e tendo uma notícia de esperança. Entre a gente ter a notícia de que funciona e ter a vacina, aí já é um outro cenário muito complexo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é muito difícil de saber. Nós vimos com respirador no início da pandemia, né? Teve de tudo. Eu só tem um jogo de videogame que meus filhos jogavam que chamava Pandemic, que era igualzinho o jogo, sai quebrando tudo, quem tem mais dinheiro compra e aí vai. Então, assim, tem uma guerra econômica por trás, nós vimos isso com os respiradores, né? O país interceptando o respirador do outro, faltando o nego fazendo contrato para entregar respirador, mas não entregando, quer dizer, entregando errado, e aí vai, quer dizer, é difícil, né? Eu sempre falo aqui em Ribeirão que quem gosta de gente é vírus. Gente não gosta de gente, não. É por aí. A gente gosta de dinheiro. Então, assim, na realidade, isso é uma coisa que complica bem as coisas.
A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E, obviamente, que a capacidade produtiva de todo mundo é limitada. Não dá para fazer vacina para todo mundo inteiro. Isso não tem como, isso é impossível. Nem que todo mundo, nem que as 140 em teste cheguem à fase 3 e todas elas deem certo, eu acho que a gente não consegue suprir de imediato essa demanda toda. Vai ter que fazer uma vacinação como a gente faz com a influenza, né? Para vulnerável, para grupo de risco, e conforme você vai aumentando a sua capacidade produtiva, você vai aumentando o número de vacinados. Acho que essa vai ser mais provavelmente a estratégia que a gente vai ver. Mas vamos esperar para ver, isso não tem como prever, é impossível. Eu acho que no caso da Coronavac, o Butantan tem um acordo de 60 milhões de doses, que nós não sabemos se vai ser honrado, esperamos que sim, espero que seja. E eles têm prometido pelo Dimas mesmo, que já deu várias entrevistas sobre esse assunto, dizendo que o Butantan teria capacidade produtiva de mais 60 milhões de doses já até meados do ano que vem, usando a planta da dengue, que é um processo produtivo muito parecido. Então, teria que fazer uma adaptação, acredito que não tão intensa. Mas, de novo, dependeria muito do insumo vindo da Sinovac. Então, assim, isso tudo é caixa preta. Então, Cristiano, você tem razão, vale mais que $1 milhão, vale muito mais que isso. É uma pergunta muito difícil de a gente saber. Eu acho que... Hoje eu dei uma entrevista para um cara da Austrália, vai entender, o cara me achou na internet, perguntou a mesma coisa que você está perguntando. E ele falou, está tendo uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, como é que vocês enxergam? Eu falei assim, isso não é um problema, não é meu business é fazer o estudo. A briga é deles, eles que se virem. Eu acho que é muito nesse ponto, né? Fazemos o nosso papel. Vamos fazer o estudo. Isso aí. Com certeza. Eu sei que o Cristiano quer falar um pouco sobre esse tema também, de quando, mas antes, e aí a gente tem uns 8 minutinhos para terminar a nossa live, mas tem duas perguntas que uma estava desde o começo da nossa live, que na verdade eu fiquei com uma dúvida por conta dessas duas perguntas. Sobre o termo de consentimento. Ele foi eletrônico também? Assim, Não. Não, mas diga. Para nós é tudo papel. Para nós é papel, Papel. Cristiana. O nosso começou com papel bem no começo. Logo em seguida, o consentimento eletrônico foi aprovado pelo CEP e pela CONEP, né? Teve toda essa aprovação e a partir daí a gente começou a usar, né? Então, como é que nós fazemos? Nós temos os tablets, né? Que já vem com consentimento e a pessoa lê o tablet, né? É bem amigável, é fácil de ler, ela vai lendo, lê todo o consentimento e depois que ela lê, a gente pergunta, você tem dúvida? Aí vai como papel mesmo. Você tem alguma dúvida? Inclusive, tem uma sequência de dúvidas mais comuns que a pessoa pode clicar na dúvida ou ela pode fazer a pergunta, né? Se ela clicar, já chega a pergunta para nós. Se não, ela faz a pergunta pessoalmente para nós e depois de esclarecida a pergunta, se ela estiver satisfeita com a resposta, ela assina, né? Assina no tablet e nós também assinamos no tablet, tá certo? Então, eu acho que... E essa assinatura depois tem alguma forma, a CONEP solicitou a impressão do termo? Sim, perfeito. Boa pergunta. Depois de terminar, depois que a pessoa passou, no fim da primeira visita, depois que ela já tomou a vacina, ela vai com várias coisas para casa, né? Uma delas é uma cópia do consentimento impressa que ela assinou e ela leva para casa, né? Uma das coisas que ela leva. Então, eu acho que, sabe o que é? O problema do papel é que é muito papel, mas é muito papel. Quer dizer, quanto mais você puder eliminar, né? Você sabe que o CEPIC, por exemplo, ele tem até uma empresa que ele contratou para guardar papéis de estudos que já passaram, né? Então, é uma coisa incrível. O CEPIC tem salas e salas de prontuários e eu acho que as coisas vão ser eletrônicas, não dá mais, não tem lugar para guardar as coisas, né? Então, eu acho que vai migrar para eletrônico. E é muito seguro e aprovado, como eu te falei, pelo CEP e pelo CONEP. Certo.
Obrigada, Cristiano. E você quer responder também, ou responder sua pergunta, não? Ou você quer comentar sobre a sua pergunta? Eu acho que Eu ainda tenho mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, não sei se... faz o seguinte, faz a pergunta, vamos dar chance para... Né? Tá bom, tá bom. Na verdade, eu vou pedir assim, uma pergunta que vem com uma reflexão final de vocês. Que a pesquisa clínica, então, peraí, deixa eu achar a pergunta aqui. Isso. Que os protocolos de estudo tiveram aprovações em tempo recorde, tanto Anvisa quanto o CONEP. E por conta do contexto da pandemia, que se estruturaram essas agências, fizeram um task force e esforços sem precedentes, também entendendo esse momento. Acho que aquilo que eu falei no começo, né? Tudo que está acontecendo na sociedade por conta da pandemia exigiu uma mudança de forma de pensar e de agir também em relação à pesquisa clínica. Que lições nós podemos tirar desse momento e aplicar para o dia a dia da pesquisa clínica a partir do momento que a gente puder voltar a viver pelo menos um novo normal? Bem, eu acho. Lília. Vai, Lília. Eu tenho várias esperanças, assim, e vários aprendizados. O primeiro é que a gente pode e deve se reinventar todo dia. Né? Que a gente não deve se deixar levar pela rotina. Então, a gente tem que ser criativo mesmo para assumir esses desafios. Porque as nossas respostas têm que ser mais rápidas. Né? A gente tem que aprender a ter respostas mais rápidas. Eu acho que essa reinvenção, vamos dizer, da CONEP e da Anvisa, e essa nova visão sobre pesquisa, abriu janelas para que a gente faça mais num tempo menor e de forma mais otimizada. Porque a gente sempre vai achar uma solução. Apesar das coisas estressarem, de a gente achar que não tem saída, mas sempre tem uma saída para essas coisas, né? Então, eu acho que o aprendizado maior é que a gente pode fazer mais do que a gente faz hoje em dia. E que a gente tem que ter um olhar para, talvez, algumas doenças tão negligenciadas, sabe? Que a gente tem, principalmente em países em desenvolvimento, que dá para fazer, né? Claro que demanda recursos, demanda esforço, mas dá para fazer. Então, se a gente consegue ver isso como uma pandemia, tem tantas outras doenças aí negligenciadas que a gente vai deixando mesmo, né? É só para países em desenvolvimento, mas se você for olhar as estatísticas, claro que não afligem com essa velocidade que está afligindo a Covid, mas que vem devastando a humanidade há tanto tempo e cujos olhos não estão tanto nos nossos olhos, né? Então, acho que a maior esperança que eu tenho é que essa pesquisa clínica também possa ser redirecionada para essas áreas e que a gente tenha cada vez mais oportunidade de agir com a rapidez que a gente precisa para que não haja um esquecimento dessas outras pandemias que estão aí escondidas há tanto tempo, né? Que a gente possa pensar melhor nisso daqui para o futuro, sabe? Daqui para frente. Muito bom. Obrigada, Cristiano. Bom, eu